Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Quero meditar com os irmãos em Gênesis capítulo 2, versículo 9, que fala da história do Gênesis, em que Deus faz o Éden, né? E faz no Éden brotar todo tipo de árvore, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos lá na frente que Deus diz para Adão não comer da árvore do bem e do mal, mas não há nenhuma restrição quanto à árvore da vida. Contudo, Adão decide escolher desobedecer a Deus, e a partir daí a gente sabe o que se desenrola e as consequências que nós vivemos até hoje. Mas o ponto que eu quero trazer é que Deus nos dá a escolha. Quando a Bíblia diz que Deus nos prova, a gente confunde prova com tentação, né? Mas a própria Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, tentação vem, né, do inimigo ou da nossa própria carne, aqueles desejos pecaminosos, aqueles interesses que não são santos. Isso não vem de Deus. Deus não coloca nenhum prato diante de você para te tentar. A Bíblia diz que Deus nos prova. E a prova, essa palavra para nós, ou no jargão cristão, significa passar pelo deserto, dificuldades financeiras e etc. Mas não necessariamente, meus irmãos. Pelo contrário, a Bíblia retrata a prova, Deus nos provar de uma maneira diferente, né? Deus nos prova quando Ele nos dá a escolha. Assim como uma prova na escola, aquela múltiplas escolhas, né? Deus faz exatamente assim. Ele nos dá a escolha para demonstrar um nível de obediência, de caráter, de amadurecimento que nós temos na fé. Então a verdade até que até no Éden, até quando a gente está no mais alto grau de intimidade com Deus, sempre haverá ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sempre vai nos provar. E eu quero que você entenda esse termo, não que Deus esteja o tempo todo querendo provar alguma coisa, querendo nos testar. Prova não é teste. Prova de Deus não é teste. Prova de Deus é amadurecimento. Prova de Deus é Deus querendo ter filhos que possam saber escolher, né? Deus quer filhos maduros que saibam agir conforme a vontade dele. Para isso, ele precisa nos dar opções, né? Ele precisa colocar diante de nós, muitas vezes, dois caminhos e deixar com que a gente, dentro do nosso relacionamento, da nossa intimidade, daquilo que nós conhecemos e das instruções dele, qual caminho nós devemos seguir. E, infelizmente, muitas vezes nós seguimos o caminho do conhecimento, né? Daquilo do nosso histórico, ou da nossa capacidade, ou das nossas estatísticas, enfim, a gente sempre escolhe muitas vezes de forma independente, né, a Deus, esperando que Deus assine embaixo, ou que Deus abençoe os nossos caminhos. Mas a melhor forma de fazer com que Deus abençoe os nossos caminhos é seguir os caminhos que agradam a Ele. Então, é difícil a gente falar um pouco sobre isso, mas existem momentos que a gente precisa de uma direção de Deus, que a gente tem que seguir uma direção de Deus, e existe momento que a gente tem que viver a vontade de Deus, e isso é difícil de explicar até, mas tem decisões que Deus não vai tomar por nós, tem decisões que Deus não vai descer do céu e fazer por nós, né? Tem decisões que Deus não vai ali nos dar, às vezes, uma resposta. Por quê? Porque Ele espera que, pela nossa maturidade, pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso conhecimento da verdade, a gente tenha maturidade para escolher conforme a vontade dele. Eu não sei se eu estou sendo claro, eu espero que sim.
Mas o que Deus vem nos alertar é sobre isso, sobre essa maturidade, sobre esse discernimento. E o discernimento, por incrível que pareça, não está no conhecimento, né? Eu posso ser teólogo, eu posso conhecer a Bíblia de capa a capa, mas esse discernimento está em uma vida com Deus. E aqui é um ponto interessante. Quando nós escolhemos viver para Deus, quando nós escolhemos agradar a Deus, as nossas escolhas, elas não levam em consideração apenas aquilo que nos agrada ou que nós achamos que é melhor, mas levam em consideração os intuitos, os objetivos, os interesses de Deus e o caráter, a moral de Deus. E quando a gente age nessa linha, automaticamente esse caráter, essa vida reflete em nós. Então nós não pensamos no melhor resultado. O que eu quero dizer é que viver pela árvore da vida, escolher conforme o desejo, a vontade de Deus e não conforme o nosso desejo, não é às vezes escolher o melhor, né? O melhor resultado ou que pode trazer mais benefícios, mas é viver uma vida de entrega, uma vida de serviço aos outros, de amor, de comunhão, de entrega, né? Esse que é o ponto principal. Nós, como seres humanos, temos a tendência de analisar toda uma situação e uma decisão e sempre buscar a decisão que aparentemente parece ser a mais atrativa aos olhos, né? E um dos requisitos, uma das características do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é que era um fruto agradável aos olhos, né? A Bíblia diz. Então nos atrai, não, aqui vai ser melhor, aqui vai dar tudo certo, mas o crente não vive mais pelos resultados, não os resultados humanos. A gente vive por uma vida em Deus, uma vida cristã, e Deus está mais preocupado em quem nós somos, o que a nossa família vai se tornar, o que os nossos filhos vão se tornar, o que o nosso marido, esposa, os nossos pais, do que onde a gente vai chegar, o que a gente vai conquistar. Então, Deus coloca o tempo todo essas duas escolhas. Há um período óbvio de discipulado, de relacionamento, mas em certo momento Deus fala, ó, me dá o seu filho. Qual a alternativa? Clamar para não fazer, confiar, o que eu faço? Deus, às vezes ele só dá ali a questão e as alternativas para que a gente escolha e decida o que a gente vai fazer conforme o que a gente tem aprendido com ele. Então prova isso, meu irmão. E às vezes a gente repete várias vezes, mas Deus é misericordioso, ele nos traz de volta para escolher, até que a gente acerte e comece a ter maturidade para decidir não conforme a nossa perspectiva ou aquilo que nós achamos correto, mas conforme o caráter, a moral, a ética, a justiça de Deus. Essa é a decisão da vida, né? É isso, decidir pela árvore da vida. É não se importar com o externo, mas com aquilo que nós carregamos, com o nosso novo nascimento, com o nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes a melhor escolha pode ser em detrimento ou sacrifica a nossa vida. Então, às vezes, um melhor trabalho, ele vai demandar mais tempo e vai sacrificar a sua família, a sua casa, a sua esposa, o seu relacionamento, os seus filhos. E isso para Deus não é bom. Então, o que às vezes financeiramente ou estruturalmente é agradável e é mais vantajoso, não é a melhor escolha segundo a palavra e aquilo que o Senhor nos instrui. Amém? Fique com essa palavra e tenha discernimento dessas provas de Deus. E tenha discernimento de quando Ele coloca na sua mão para decidir. Ele está sendo um Deus, não que Ele quer que você seja independente, mas Ele quer que o caráter dele seja refletido na sua vida.
ponto de você conseguir fazer o bem, conseguir ser, né, sábio como Ele, ser misericordioso, bondoso, sem perceber. Amém? Fica essa palavra, que ela possa te conduzir nessa semana. Deus abençoe.